Meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para fazer uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso de podermos abrir a Tua Palavra e buscar em Ti, Senhor, o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, Senhor, para que realmente possamos nos encher do conhecimento do Teu reino, da sabedoria do Teu reino, para que possamos sempre andar em novidade de vida e principalmente estarmos sempre ativos no cumprimento da missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, Senhor. Te pedimos a Tua direção, a Tua proteção, a Tua guarda, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Uma lição extraordinária, como as que temos estudado sempre que o Senhor tem mandado para nós. Temos hoje aqui, então, encontrando descanso nos laços familiares. Vamos analisar na Palavra de Deus exemplos de pessoas que tiveram dificuldades demais encontrar esse descanso nos lares familiares, mas que um dia conseguiu. E que nós todos também podemos conseguir. Mas vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18, diz o seguinte: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, olha o tanto que a palavra aprofundou aqui no leque do conhecimento sagrado. Primeiro, o Espírito Santo, através de Pedro, comenta, adverte sobre o perigo de ser arrastado pela normalidade do planeta, que é fazer as coisas erradas, ser atraído pelas coisas erradas, ser atraído pelas trevas, ser atraído pelo ranço pecaminoso. E isso é só confusão e mais confusão. Por isso, arrastado, porque faz parte da natureza carnal, está envolvido de forma errada, de forma contrária à luz. Por isso é um arrastão. Dá-se a impressão de que estamos pegando no arado e olhando para trás. E quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Temos que observar isso. Precisamos definir o foco. Se é ficar olhando para trás, se é ser arrastado por essa onda natural, dessa carga genética que já possuímos desde que nascemos, ou se é desprender disso tudo e assumir a posição em que estamos, como disse aqui o texto bíblico, que é em conexão com a luz. Se nós nos posicionarmos dessa maneira, assumirmos essa posição para não cair dela, nós prosperaremos, como veremos aqui um exemplo bíblico muito importante, que foi a história de José, e que ele conseguiu, depois de muitos altos e baixos, depois de muita luta, de muita batalha, ele conseguiu se sobressair, ele conseguiu se despontar. É o mesmo contexto, é um paralelo muito importante que o tema dessa semana irá nos levantar e nos apontar, nos preparando realmente para seguir na mesma trilha. Porque, como disse a última parte aqui do texto bíblico de Pedro, só crescendo na graça e no conhecimento da palavra, comungando, evidentemente, com o Senhor, com a luz, é que nós conseguiremos prosperar nessa questão e sermos vitoriosos. Porque, como disse Paulo também, que o bem que nós queremos fazer, não fazemos, e o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. Porque o pecado habita em nós. Mas para nos livrarmos desse ranço
somente nos entregando à luz, deixando que Ele nos guie, que o conhecimento da palavra nos amadureça, para que nós possamos então crescer, sermos vitoriosos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Mas um paralelo interessante de se colocar aqui do lado são as sagradas palavras que disse Adão. Lamentavelmente, a maioria absoluta daqueles que realizam casamentos pelo mundo afora, no mundo religioso, usam equivocadamente a expressão de Gênesis 2, 23 e 24. E disse Deus, e não é e disse Deus, observe na sua Bíblia, e disse o homem. Essas são palavras de Adão, evidentemente, aprendeu com Deus, mas quem disse isso aqui foi Adão, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Em resumo, irmãos, o que Adão estava dizendo aqui era que depende só de uma escolha sábia nossa, a questão de mantermos os benefícios que já temos na vida e podermos sensivelmente melhorá-los. Questão de escolha. Porque se as pessoas passam, a exemplo, 20 anos, 18 anos, 22 anos, em média, tá? Junto com seus pais, dentro de casa, imagine que o resto da vida, normalmente, em tese, passariam do lado de alguém, de um companheiro ou de uma companheira, ao lado de um cônjuge. E se você, ao fazer a escolha, tem como referência, se é que tem, né? Porque muitos, infelizmente, não têm os pais como referência, porque tem muito pai, muita mãe que, infelizmente, não serve de referência para nada. Mas os que assim o têm, eles têm como referência os pais, normalmente, que é o comum, é os pais dar exemplo, é os pais serem fiéis, é os pais amarem seus filhos, é os pais cuidarem dos seus filhos, serem protetores, serem de fato representantes de Deus dentro de casa. Esse é o padrão orientado por Deus, mesmo para o mundo mortal e pecador como o nosso. Mas se então alguém tem essa referência dentro de casa, que já tem um padrão, durante esse tempo que ele já viveu ali junto com os pais, e ao escolher alguém para viver do lado dele, se é um cônjuge do sexo masculino, ele vai espelhar na mãe para poder, ao máximo, superar até as qualidades da mãe nessa esposa, para que outras virtudes também, evidentemente, serão agregadas ao seu contexto pessoal de vida e satisfação pessoal. E vice-versa. A moça, ao escolher o rapaz, da mesma forma, ela vai se espelhar no seu pai e da mesma maneira ela vai procurar agregar, somar ao bem-estar que ela já tem, algo maior ainda, algo melhor ainda. Mas quando, nesse ponto da vida, as pessoas já erram, já escolhem errado, irmãos, que loucura! É o momento em que nós mais deveríamos, quem sabe, usar da faculdade da inteligência que Deus nos deu, e talvez é o momento que menos se usa. E tantos divórcios se arrastam pelo mundo afora, bem que compete lado a lado com a quantidade de matrimônios que surgem a cada dia. É um peso completamente lamentável na balança da constituição familiar do planeta Terra. Deste mundo mortal, cheio de tanta dor e sofrimento, que muito poderia se fazer para uma sociedade melhor se existissem famílias melhores, que é o foco trabalhado nesse tema dessa semana. Por incrível que pareça, a história de José e de sua família, que é a linha dorsal do tema que estamos estudando essa semana, por incrível que pareça, aponta para um padrão mais próximo do normal que existe nesse mundo de pecado que nós vivemos. Por incrível que pareça. Mas a hipocrisia, tanto social quanto religiosa, tenta tapar sol com a peneira
e camuflar isso como se todas as famílias fossem perfeitas aos olhos da sociedade, aos olhos da igreja. E a família de José, lamentavelmente, é uma verdade dura, mas é o mais próximo do padrão de normalidade que tem pelo mundo afora. Toda família tem problema, todas as pessoas têm problema, todas as pessoas têm lutas difíceis de serem rompidas, e tudo se amarra lá, na estrutura da escolha. Assim foi a escolha dos ancestrais de José, e assim foram as escolhas dele também. Nós não podemos perder de vista em momento algum, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que os personagens da Bíblia foram pessoas como eu e você, constituídas de carne e osso, constituídas de emoções, constituídas de traumas, de bloqueios, de problemas severos do comportamento humano, do relacionamento humano no dia a dia. E é exatamente por isso que Deus convidou essas pessoas, como convida eu e você, para fazer parte de um livro aberto, como se fosse uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. Assim ficou a Bíblia escrita, para que eu e você pudéssemos fazer essa Bíblia aberta hoje, dando testemunho das nossas vitórias e mostrando que as nossas derrotas são superadas pela vitória, são exemplificadas para evitar novos erros. Esse é o propósito da palavra de Deus escrita e da palavra aberta, lida e relida pelos homens. Não para ficar fazendo fachada, rótulo religioso, rótulo social, como se nós não tivéssemos problemas. É claro, não vamos lavar roupa suja fora de casa, mas não sejamos hipócritas. Problemas todo mundo tem. Precisamos apenas de observar no lenitivo bíblico a orientação das escolhas para que elas sejam mais acertadas possíveis, abençoadas por Deus acima de tudo, para que possamos trilhar com segurança. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo tema, disfunção no lar. Aqui apresenta o tema que José fazia parte de uma família disfuncional. Como disse antes, mais próximo do que o normal possível, que é o que se tem pelo mundo afora. Tanto na igreja quanto na sociedade. É incrível, mas é uma coisa comum. É evidente. Excessos daqui, excessos dali, de acordo com a cultura, com a época, mas não se estranhe, tem problemas até hoje. Por que daqui e dali nós vimos, tanto na sociedade como apostasias dentro da igreja, que nasce daqui e dali um psicopata e sai fazendo piseiro pelo mundo afora? Conheço casos exatamente assim para dizer o que eu estou dizendo. Então não é incomum, é comum. Incomum é achar uma família perfeita. Isso é anormal. Achar uma família perfeita. Aonde? Achar família perfeita no mundo imperfeito, no mundo mortal? Irmãos, todas as famílias têm problemas, uns mais, outros menos. Outros gravíssimos, outros graves, outros moderados, outros leves. E é a orientação da palavra de Deus que nos ajuda a superá-los e a sermos vitoriosos. O mais comum nas famílias que temos por aí não é só disfuncional, é faltando parafuso nas engrenagens. Tem problema aí de virar de cabeça para baixo. Famílias cristãs pervertidas, famílias cristãs com problemas de toda natureza, todos criados ali, carga genética que cada um carrega é completamente diferente um do outro. As digitais dos dedos não batem, a íris do olho não bate, cada um tem a sua. Infelizmente, as famílias desse mundo mortal está carregada de muitos problemas. E a maneira com que cada família lida com esses problemas são distintas. Mas o que o tema está tentando nos apontar é que todos, ao nos agregarmos à palavra de Deus, ao nos oferecermos a Deus para aprofundar no conhecimento sagrado, aprofundar no conhecimento da palavra, isso nos amadurece e nos ajuda a sermos vitoriosos.
Não vai fazer ninguém ser perfeito. Um dia, quando Jesus chegar, sim, nós alcançaremos esse padrão. Mas até lá é luta o tempo todo. É sair do padrão da normalidade pecaminosa. Esse é o X da questão. Sair desse normal, aí sim, é ser observado como ET. Ah, você não faz isso, ah, você não faz aquilo, você não come isso, você não come aquilo, você não bebe isso, você não bebe aquilo. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Então, as pessoas olham, mas estranho, né? Ele é diferente dos outros. Então, esse é o cristão no mundo. Ele vive no mundo, é mortal como os outros, mas tem a diferença, raça eleita. Ele está voltado para a luz. Ele comete erros também, ele está sujeito a erros graves, gravíssimos, leves, moderados, de todo jeito, é normal. Mas está conectado com a luz. Pedro afundou dentro d'água, não afundou? Porque ele deixou de olhar para Jesus, mas ele soltou da mão de Jesus? Não soltou. Logo ele estava andando de novo e voltou andando para o barco, andando por cima d'água. Então é isso aí, meus irmãos, é amadurecer nessa entrega. José, aqui, a família dele, se deu uma pincelada observando lá para trás, desde a constituição lá atrás, lembra de Jacó? Jacó, quando teve um problema com o irmão dele, foi parar lá na Mesopotâmia, na casa de Labão. Que luta que foi a vida daquele homem, gente. E ele queria uma esposa e ele trabalhou 7 anos por causa dessa esposa e depois Labão, nosso cego que dói, entregou foi outra. A outra irmã. Depois mais 7 anos para poder receber o que ele queria. E aí vem aquela história cumprida, né? Dessas 2 esposas, todas com servas, e ele constituiu os 12 filhos de Israel. Os 12 filhos de Jacó. E que tanto de confusão colhida dentro de casa, na sua história, na sua descendência. De cara, no início da vida adulta, esses filhos de Jacó cometeram um genocídio lá em Siquém. Registro lamentável nas escrituras sagradas. Tudo por causa de uma irmã que foi estuprada. Não servia só vingar de uma pessoa que teria cometido tal fato, que foi o príncipe, o filho do rei de Siquém, mas não, executaram os homens daquela cidade e arrastaram as mulheres sobreviventes e crianças como escravos. Rúben, o mais velho, deita-se com uma das esposas de seu pai, com Bila. Olha o tanto que o negócio é sério. O Judá, outro irmão de José, procurando uma meretriz, conseguiu ser enganado pela sua própria nora, que buscava uma forma de se engravidar, porque o filho tinha morrido, pela lei normal da cultura, ele deveria ser oferecida para o mais novo, e a mãe, esposa dele, não quis aceitar isso na época. Já pediu antes de morrer que não queria que aceitasse que a esposa do mais velho que morreu fosse entregue nas mãos do mais novo. E aí a moça estaria condenada à viuvez pela lei que tinha, pela cultura da época. E aí ela achou uma forma de se fazer de prostituta, porque sabia que o sogro era nó cego. Era chegado a ficar do outro lado da cerca, né? Pular para lá, pular para cá, aquele negócio todo. Uma cultura muito complicada, né? E aí ela se fingiu de prostituta e conseguiu laçar o próprio sogro. Engravidou, já foi no momento muito oportuno para isso, né? Se engravidou e vocês conhecem o resto da história. Foi lá, quando ela estava prestes a ser apedrejada, porque estava grávida sendo uma viúva, ela abre e mostra o cajado de Judá, como sendo o pai da criança. Ele tinha deixado empenhado com ela para trazer o dinheiro e ela foi embora. Levou o cajado dele enrolado numa pele. E aí o resultado, todos conhecem a história. Acabou tendo filhos gêmeos com ela. E acabou se tornando uma sua esposa também. E Jacó não deixou de piorar a situação quando ele compra uma túnica colorida, riquíssima, que só os grandes homens usavam, e dá de presente para o caçula, que era o filho favorito dele. E com isso fermentou o ciúme mais ainda dos irmãos e resultou no que nós conhecemos. Em suma, José e sua família faz parte de uma narrativa bíblica, como eu já disse,
como eu e você fazemos parte da narrativa do livro aberto, lido e relido pelos homens. Foram pessoas como eles, e somos pessoas como nós somos, convidados a demonstrar ao mundo ao nosso redor que vale a pena andar na luz. Porque só alcançaremos vitória sobre a nossa carga genética, sobre o nosso conflito pessoal e o nosso conflito no mundo que vivemos, se nós estivermos conectados com a palavra de Deus, crescendo e amadurecendo no conhecimento da palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Mas aprofundando no tema, terceiro tema, escolhendo uma nova direção. Aí está o X da questão. José logo levou consigo a dor dos relacionamentos que ele teve. Todos os problemas, todos os traumas, todas as decepções. Sabemos que José, quando foi lá na roça, longe de casa, levar apoio, levar comida, levar merenda para os seus irmãos, os seus irmãos de longe viu ele chegando com a danada da veste. Quem pensava, raciocina, irmão, se tem sentido uma escolha dessa. Se o camarada precisava de ter posto a veste de momentos especiais, de reuniões especiais, se ele tinha que ir lá fazer figa nos irmãos dele com essa roupa que o pai deu, que ele já estava fritando de raiva, sabendo que ele ganhou aquilo só de ver o pacote embrulhado. Não viu ele vestido. Ele, para ir lá levar a merenda para os meninos, veste a danada da roupa, da túnica, caríssima. Pensa se tem lógico um negócio desse. Olha se os parafusos estavam batendo, tanto de José quanto dos pais que deixou ele ir desse jeito, sabendo que os irmãos estavam enciumados. Vê se tem muita coisa normal, se está batendo os parafusos aí nesse negócio. Que coisa complicada, irmão. Pois o camarada de longe, parecendo aquele pontinho colorido, de longe vem chegando. Menino, mas aquilo deu um problema. Pois pegaram o camarada de jeito. Iam matar ele. Aí um dos irmãos, não, o que é isso? Mata não. Vamos só pôr no buraco ali, logo nós vamos ver o que nós faz. Aguenta aí. Jogaram o homem dentro da cacimba funda. Sabe-se lá como que ele não machucou a cair lá embaixo. A intenção realmente não era boa. Um deles tem uma ideia. Não, vamos vender para os parentes nossos de longe. Os ismaelitas estão passando por aqui, né? Aqui é rota da caravana ismaelita e eles já estão para passar por aqui, ó. A gente vende eles como escravo, pronto. Nós fica livre dessa encrenca aí, ó. E não vamos ter culpa do sangue dele na nossa mão. A gente pega essas roupas dele aí, mata um cordeiro e suja de sangue e fala que a fera pegou e acabou. Pensa que parafuso solto na cabeça dessa família. E assim fizeram. E começa uma saga da vida de José dali para frente. E os traumas que esse moleque carregou na cabeça. Pelos parafusos, vamos de fazer o que fez até ali, para ajustar esses parafusos, esse camarada ia penar demais da conta, mas Deus estava com ele. Porque no fundo, essas imaturidades que faz parte do comportamento de todos nós, todos temos um pouco de criança e de menino dentro, e que às vezes cometemos imaturidades que nos custam caro na vida, como José cometeu, seus pais cometeram, tudo achando bonitinho, engraçadinho, e a encrenca só crescendo. Mas irmãos, todos têm oportunidade de vencer, de superar. Basta lembrar do que o Espírito Santo falou através de Pedro. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No conhecimento da palavra, pela qual ele morreu e ressuscitou para que eu e você possamos renascer. José só conseguiu vencer, escolhendo uma nova direção, porque ele viu que agora na mão dos mercadores ismaelitas, só Deus, só ele. Ele não tinha mais ninguém, ele não tinha sua família mais. O pai que ele amava, a mãe que ele amava, os irmãos que ele amava, apesar de tudo, ele não tinha mais agora ele se tornou um escravo. A realidade dele agora era essa, ele era um escravo, a ser entregue em breve
para qualquer comprador que pagasse o que os mercadores pedissem. E ele teve que apegar com Deus. Mais do que nunca. A única companhia dele era Deus. Mas é interessante nisso tudo, meus amados irmãos e irmãs, é que Deus tem propósitos nas nossas vidas, independente das escolhas que fazemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu até o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, possa superar todos os obstáculos da sua vida, todos os problemas, todas as lutas e conflitos, possamos ser vitoriosos, desde que nos conectemos com a luz e possamos assim alcançar a vitória. Deus rompe os propósitos que nós temos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Mas Ele, mesmo em nossas escolhas erradas às vezes, Ele consegue permitir, Ele consegue fazer com que encontremos, seja através do amor ou seja através da dor, o conhecimento, a sabedoria, que o caminho da luz sempre é seguro. Que Deus de fato nos ama e quer nos ajudar a vencer, sempre. A decisão de José de confiar estritamente em Deus aqui foi fundamental para que ele pudesse prosseguir. Porque ele entendeu já naquela época que Jesus, de fato, era o caminho, a verdade e a vida. Só Deus era esse caminho, verdade e vida. E assim ele teve que refazer a vida dele, fundamentado nessa fé. Como Abraão, o seu bisavô, ele entendeu que o justo precisava viver pela fé. No quarto tema, encontrando o verdadeiro valor próprio. Continuando o nosso estudo aqui da vida de José, em Gênesis capítulo 39, no verso 1, comenta que Potifar, oficial de Faraó, comprou José. José cai na mão, irmãos, de outra família, por incrível que pareça, muito pior do que a dele. Algumas traduções da palavra de Deus mostram que, na realidade, Potifar, ele era um eunuco e prestava serviço como capitão da guarda de Faraó. Ou seja, fica subentendido claramente, quando olhamos para essa tradução que comenta que esse Potifar era eunuco, facilita a compreensão de muita coisa na narrativa bíblica. Principalmente ter a esposa com o tipo de problema que ele tinha, de maneira tão latente dentro de casa. Observe. Imagine agora, seguindo essa linha de raciocínio, não especulativo, porque nós temos indícios bíblicos que sustentem essa linha de raciocínio. Imagine o primeiro fato. Ele era contemporâneo de Faraó, Potifar. Vamos observar dessa linha de raciocínio. Em primeiro lugar, imagine o Potifar contemporâneo de Faraó. Ou seja, cresceram juntos. Ele cresceu, Potifar então, teria crescido como eunuco. E por terem crescido juntos, agora Faraó era o rei do Egito. E pela cultura da época, ele, para poder ocupar um cargo público oficialmente, ele deveria ser casado. E principalmente ser um líder do exército do Egito. Então fizeram um arranjo de um casamento. Ele sendo eunuco, era um homem castrado. Olha o tanto de problema que ele agregou para dentro de casa, fazendo um casamento desse nível. Seguindo essa linha de raciocínio, José cai na mão de uma família dessa. Uma família que não teria filhos jamais, seria só o casal, e muitos escravos, porque Potifar era um homem rico. Nós estamos falando do chefe da guarda, nós estamos falando do capitão da guarda de Faraó. Outro também que teve algo parecido foi nos dias de Daniel, Babilônia, nos dias de Nabucodonosor. Se não me falha a memória, Neburazadã era capitão da guarda também. Algumas traduções apresentado como eunuco. São pessoas que distintamente se despontaram, evidentemente por suas qualidades pessoais,
conseguiram vencer as suas deficiências com outras grandes qualidades que chegaram a essa posição. Mas agora então José entra numa família desse padrão, enfrenta um tipo de problema de uma mulher que já estava acostumada a assediar os funcionários dentro de casa. Ele escolhia a dedo. Eles deveriam morar, imagino, um pouco afastado da cidade para não ficar tão evidente esse tipo de problema que Potifar enfrentava o tempo todo. E quando José entra nessa família, e Potifar não demorou a perceber que ele era diferente de todos os que já passaram por ali, ele colocou tudo na confiança dele. E ele pediu especialmente que a única coisa que ele não punha na mão dele era a mulher dele. Mas até as roupas dela, quem ia administrar era ele, para lavar, para fazer de tudo. A segunda pessoa abaixo de Faraó, dentro da casa dele. Era o que comandaria tudo. Meus amados irmãos, que problemão que esse moço enfrentou. Mas José foi exatamente no meio dessa turbulenta situação que a mulher, logo quando viu ele, percebeu que ele era bonito, que ele era um moço que despontava. Ele era bem alimentado, foi bem cuidado, a pele bonita, arrumado, todo bem cuidado quando vivia com seus pais. Era um moço bem cuidado. Ela apaixonou por ele, que queria a todo custo se deitar com ele. E partiu para cima o tempo todo, cercou de tudo quanto foi jeito. E José, apegado com a fé, vivendo como um justo pela fé, ele estava decidido a não ceder, porque ele já tinha sido avisado que a única coisa que Potifar não aceitaria seria ele tomar sua mulher. Porque ele já sabia o tipo de problema que ele enfrentava. E ele queria ter alguém entre a mulher dele e os demais servos que de fato pudesse responder por ele dentro de casa. Tudo isso condiz com esse raciocínio que algumas traduções da palavra de Deus apontam para Potifar como eunuco. Ou seja, um homem castrado e que era casado por fachada social. Era um casamento de fachada. Porque, infelizmente, a humanidade arrasta o tempo todo a ideia de que casamento e sexo está relacionado, que amor e sexo está relacionado. Usam até vulgarmente o termo fazer amor, para substituir a relação sexual, fazer amor. Completamente errado. Lamentavelmente muito confusa essa expressão, porque que se saiba, amor é Deus, Deus é amor. E jamais seria esse um contexto para expressar a imagem de Deus. Relação sexual são necessidades do organismo, voltados para o bem-estar de cada indivíduo, e que nesse meio, evidentemente, de uma relação mútua, de um relacionamento mútuo, de sentimentos mútuos, até mesmo uma nova vida surge. Mas jamais usar essa expressão, porque quantas histórias que nós conhecemos de pessoas que saíram do casamento, viajando para a lua de mel, um acidente. E aí um deles vai para a cadeira de roda, aí se amor e sexo tá envolvido na mesma coisa, então acabou ali. O cônjuge não vai cuidar do outro que ficou aleijado para o resto da vida? Que ficou impossibilitado de ter relações? Ah, sim. Amor agora mudou de sentido, né? Então, o amor nos leva a cuidar um do outro. O que mantém um casamento não é sexo. O que mantém um casamento é amor. Porque o amor supera as dificuldades. O verdadeiro amor que é inspirado na fonte, que é o próprio Deus, faz nos enxergarmos no cônjuge o reflexo do verdadeiro sentido da vida, do companheirismo, de jamais perder o foco da superação, jamais perder o foco do perdão, jamais perder o foco
do bom relacionamento conjugal e familiar. E isso será inspirado dentro de casa, para que os filhos cresçam tendo nesse relacionamento uma referência, para ser uma família diferente, para sair do padrão de normalidade de um mundo pecaminoso, de um mundo normalmente torto. Aí sim, teremos uma referência, um alinhamento para exemplificar não só aos filhos, sejam eles naturais ou adotivos, mas para todo mundo ao redor desse lar, dessa família, dessa relação bonita. Que não se prendeu estritamente à beleza externa, não se prendeu estritamente a sexo, não se prendeu estritamente aos costumes normais da sociedade, que normalmente se fundamentam pelo rótulo da hipocrisia, tanto social quanto religiosa. E aí o amor será entendido de forma bem clara, como José encontrou o seu próprio valor somente conectando aí, superando seus traumas, suas dificuldades, suas debilidades e encontrando poder para ser vitorioso nessa questão. Assim, no quinto tema entramos em relacionamentos aprovados por Deus. Aqui José estava numa luta. Se ele tivesse um relacionamento com essa mulher, tudo teria virado contra ele. A história de José não teria chegado para nós como chegou hoje. Seria completamente inverso. Ele sendo um escravo, mesmo agindo como pessoa livre dentro de casa, mas era um escravo de Potifar, ele era uma propriedade de Potifar. Ele simplesmente teria sido morto exemplarmente dentro de casa, como qualquer outro escravo poderia. Mas por que ele nunca matou nenhum escravo? Ao que se consta no relato histórico desse indivíduo. Porque ele sabia o tipo de problema que ele vivia dentro de casa. Ele só queria ter alguém diferente. E o Espírito Santo colocou no coração dele, quando ele viu José lá na praça sendo vendido. E de fato ele não se enganou. José não estava disposto a ter um relacionamento não aprovado por Deus. E agir da forma que José agiu só fez aumentar a proteção divina do lado dele, porque quanto mais ele agia de acordo com a luz, mais a coisa encrencava para o lado dele, mas a proteção de Deus, a blindagem da fé era muito maior o tempo todo. José, propriamente dito, aparentemente, parece que ele estava piorando a situação dele, claramente, olhando a olhos humanos, estava piorando, mas espiritualmente estava só aumentando. Ele estava atravessando portais do comportamento humano, social, governamental, e estava alcançando padrões incríveis. A sua história estava atravessando grandes terrenos. E lá na cadeia ele continuou sendo um instrumento vivo nas mãos de Deus, passando tudo que ele passou ali, porque ele foi preso. Todo mundo conhece a história. A mulher ferveu para cima dele e ele deixou as suas roupas, que ela queria tirar na marra a roupa dele. Ele deixou a roupa dele na mão dela e foi embora. Bateu a janela fora e espirrou na capoeira. Evidente. A mulher fez aquela jogada toda, dizendo, largou, tem prova aqui. Chamou os funcionários que já era comandado por ela. Vocês vão testemunhar assim, assim, assado. E assim Potifar chegou e foi dito. Realmente o patrão, o José tentou forçar a situação aqui para cima da sua mulher e nós flagramos, deixou a roupa no chão aí, fugiu sem as roupas. No fundo, Potifar sabia que aquilo era uma armação. Mas socialmente, ele não podia se tombar nem dentro de casa e nem na sociedade. Providenciou a caça a José, e José testemunhou para ele que não foi, e ele acreditou. Mas ele não tinha como agir de outra forma. Prendeu José. Mas Deus tinha propósito lá na cadeia. É através da missão dele lá na cadeia que ele entrou como um presidiário para cortar pedra, sofrer, etc. Conquistou o ambiente todinho e se tornou um companheiro
do agente penitenciário, ajudando a coordenar a situação toda na prisão. Despontando, sempre despontando. E na experiência que aconteceu entre o padeiro e o copeiro, também vocês conhecem a história. Aí vem o diferencial das escolhas de José. Ao revelar o sonho, José tinha o dom da interpretação de sonhos. Ao revelar para o copeiro o que de fato aconteceria ali, o copeiro ficou impressionado com aquilo. E queria oferecer qualquer forma de pagamento para José. Não, José só falou, não, só quando você estiver lá no palácio, você lembra de mim que você tem um amigo aqui, um companheiro? Não me deixa na mão, não. Você sabe que eu estou aqui injustamente. Pode estar tranquilo. Aonde foi parar José? Para revelar o sonho de Faraó. E vocês conhecem a história. José se tornou nada mais nada menos do que o governador do Egito e depois recebeu a sua família lá dentro. Todos se reverenciando nele, cumprindo o sonho dele, que ele interpretou na época. Ninguém sabia que aquele indivíduo era o irmãozinho que eles jogaram dentro do buraco. E se tornou o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. Por quê? Porque José só queria cumprir com a vontade de Deus. Ele não queria se envolver em nenhum tipo de relacionamento que Deus não aprovasse. E por incrível que pareça, ele escolheu uma excelente egípcia para casar e conseguiu montar uma família estrutural. Diferente um pouco do normal, porque ele deu exemplo, porque ele lutou para ser o exemplo que foi, para ser um vitorioso. Temos também o exemplo de Raabe, outra mulher gentia que, por incrível que pareça, era uma meretriz, se tornou uma mulher apegada às coisas de Deus, se casando com um hebreu, e na descendência desse casamento surgiria o nosso Salvador. Então são exemplos que Jesus cada vez mais apresentava no seu testemunho e palavras, ele mostrando que um filho do homem pode se tornar um filho de Deus. Por isso que ele se identificou tanto como filho do homem quanto filho de Deus. Um raça caída pode se tornar um raça eleita. E o raça eleita seguramente esse se tornará um raça pura, projeto original da criação de Deus. Somente o raça eleita alcançará esse padrão, porque ele é dirigido por Deus. No sexto tema, o grande conflito próximo e pessoal. Gênesis 39, 21 fala que o Senhor era com José. Se Deus era com ele, irmãos, toda essa trajetória que ele atravessou, não só na casa de Potifar, na cadeia, como lá no palácio, não seria diferente. Por isso ele se tornou o maior nome do reino egípcio em seus dias. Por isso José conseguiu ser um instrumento vivo nas mãos de Deus para que durante os 430 anos da escravidão que os hebreus sofreram nessa nação egípcia, 30 anos foram de refúgio, foram de tréguas, porque Deus usou esse homem que escolheu servir a Deus em espírito e em verdade, para que o seu povo pudesse ser poupado das consequências e prejuízos que uma escravidão proporciona. A vida na terra, irmãos, nesse mundo de pecado, não é justa. Nunca foi e nunca será. Porque este mundo é governado pelas trevas. O mundo jaz no maligno. Mas quando nós decidimos andar na luz, tudo muda, irmãos. A direção é mudada completamente. Nossa vida toma outra direção. E ao sairmos do padrão de normalidade do mundo, da hipocrisia social, até religiosa, nós conseguimos nos superarmos e alcançarmos a vitória em altíssimo e elevado padrão. Mas é só com humildade e sinceridade, como teve José, apresentado, como temos aqui em Gênesis capítulo 39, do verso 21 até o capítulo 40, verso 22, nessa história, fortalecidos pela fé, é a única maneira, foi a que José
alcançou, é a que nós também alcançaremos o mesmo padrão de vitória. No 7º tema, a blindagem da fé. José havia colocado sua reputação e interesses nas mãos de Deus. Deus fez até mesmo da prisão o caminho para a exaltação de José. A virtude com o tempo trará sua recompensa. O escudo que cobria o coração de José era o temor de Deus, que o fazia ser fiel e justo ao seu Senhor e fiel a Deus. José desprezou a ingratidão que poderia levá-lo a abusar da confiança do seu Senhor, embora seu Senhor talvez jamais soubesse disso. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 132. Irmãos, a blindagem da fé. Quando abraçamos a fé e decidimos ser de fato luz no mundo e sal na terra, tudo é diferente. Todo o mal desse mundo jamais nos atingirá. Mesmo 1000 caindo à direita e 1000 caindo à esquerda, aparentemente parece que fomos derrotados, mas estamos alcançando vitória e com certeza, seja saindo da sepultura ressuscitado, ou seja trasladado vivo sem provar a morte, nós abraçaremos com o Senhor nas nuvens dos céus. Santo Deus, que assim seja a nossa vida, Senhor. Sermos pessoas conectadas totalmente contigo através da tua palavra, da iluminação do teu Santo Espírito e de nossa decisão pessoal de andar nos teus caminhos e de ser luz no mundo e sal na terra. Senhor, conduza-nos, use-nos como instrumentos nas suas mãos, para que outros possam ser alcançados pelo propósito da missão que tu tens confiado a cada um de nós. E que em breve tu possas voltar para nos buscar. Te suplicamos, agradecidos essas bênçãos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus.